Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Neemias, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo os Sambalate e Tobia, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para vir atacar Jerusalém e para o desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Amém. Glória a Deus. Amados, Neemias estava aqui numa grande batalha, porque ele tinha uma grande missão. E o diabo sempre se levanta, o inferno sempre se levanta contra a missão de Deus, contra o propósito de Deus em nossas vidas. Neemias tinha um propósito, tinha um chamado, que era reconstruir os muros de Jerusalém, que era reedificar essa cidade. Mas os inimigos ficaram furiosos quando percebeu o que ele estava fazendo ali, que ele estava fechando as brechas, tapando, né, as rupturas que tinha, e se levantaram de forma terrível contra eles. Eu quero tirar isso aqui como lição para nós, né, como uma lição dentro de uma batalha espiritual, dentro de uma guerra. Primeira coisa é que você não se engane quando você se levanta para fazer uma restauração, quando você se levanta para cumprir o propósito de Deus, do chamado de Deus, o inimigo vai se levantar também contra você. E levantar com muita fúria, com muita fúria. Então a gente já tem que estar atento que nós temos o inimigo para tentar impedir a obra, para tentar impedir os planos e os projetos de Deus. Então, Neemias foi atacado, Neemias foi perseguido, mas ele teve atitude. Então eu quero falar sobre isso. Quando você vai começar algo, a primeira coisa que você tem que se cercar é de vigilância. É orar, é jejuar e é estar atento, porque você vai ter batalha espiritual, você vai ter o inimigo pela frente. E qual seria a sua reação, né? Aqui fala que eles ficaram irados, né? Iraram-se sobremodo, eles se juntaram contra Neemias, porque eles se unem para fazer o mal. E aí o que ele fala aqui que ele fez? Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Nós oramos ao nosso Deus. Então nós temos que orar ao nosso Deus, clamar ao Senhor por proteção, por força, por vigilância, por derrota do inimigo. Então nós vamos orar ao Senhor, né? E depois a gente também tem que fazer o quê? Colocar uma vigilância. Ele fala que e nós pusemos um guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então ele colocou esse guarda, né? Então eu quero dizer para você, quando você vai realizar uma tarefa, a tarefa em si já é cansativa, né? E as pressões que a gente recebe são de todos os lados. Para trazer o que para nós? Desânimo, descrença, incredulidade, achar que a gente não vai conseguir, achar que nós não vamos dar conta. Mas nós temos que clamar pela proteção do Senhor e temos que vigiar, colocar vigias. Aqui fala que eles colocaram vigia durante o dia e a noite, né? O tempo todo eles estavam ali vigilantes. Então nós estamos vigiar. A palavra do Senhor fala vigiai e orai. Vigiar contra o inimigo, vigiar contra nossas próprias atitudes, vigiar de dia e de noite ter vigilância. Se nós não tivermos essa vigilância, nós podemos cair. Porque não adianta apenas a gente orar, buscar Deus, fazer as estratégias e não vigiar, porque o inimigo vai entrar exatamente pela brecha da falta de vigilância. Então, se atente, tá? Ao que Neemias fez e siga esse exemplo, que é o exemplo de um homem que realmente era centrado no propósito de Deus. Porque o inimigo, ele quer tirar do propósito, né? Aqui fala bem claro, a gente vê bem claro que ele fala aqui no versículo número 8: ligaram-se entre si todos para viver e atacar Jerusalém, para os desviarem do seu intento, ou seja, do propósito, do foco. Não desvie do foco, não desvie do intento que Deus já te chamou para fazer. Amém? Seja forte, seja valente, seja guerreiro e seja vigilante. Em nome do Senhor Jesus, você já tem a vitória. Que Deus abençoe você, sua família. Que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.